Tá pensando em contratar uma banda para o seu evento, mas tá com dúvida sobre o rider de equipamento, de luz, de som? Fica até o fim que hoje a gente vai falar sobre isso. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Event, o canal que te ajuda a entender um pouquinho mais sobre organização de eventos. Aproveita e já deixa o seu like aqui, que assim você ajuda o meu vídeo a chegar a mais pessoas. Você sabe que quando você contrata uma banda ou alguém que vai fazer um show no seu evento, principalmente se ele for famoso, já tiver uma estrutura de palco montada, vão ter algumas exigências técnicas dele e de toda a equipe de produção. Uma dessas exigências são os riders técnicos de palco. Bom, então a gente vai começar explicando o que é um rider técnico. O rider é um documento onde constam todas as características de tudo que o artista vai precisar para realizar aquele show, aquele espetáculo. Ou seja, todas as informações da banda sobre equipamentos, sobre luz e sobre som. E também muitas vezes tem um mapa de palco. Posicionamento, tamanhos, a voltagem, a quantidade, tudo isso está descrito no rider. Normalmente o rider tem uma ou duas páginas, vai depender do artista. Alguns deles também têm o desenho de palco, que é como os artistas vão ficar ali, e o input list. Não mais do que isso, normalmente é só isso que vem mesmo. O rider foi feito para ser seguido por quem está contratando o artista. Porém, dependendo de onde vai ser a apresentação, a gente sabe que o local não tem às vezes um palco que comporta. Ele não tem o tamanho, por exemplo, que a banda solicita. Então, esse palco, esse rider, ele pode ter algumas adaptações, desde que aprovado pela produção da banda, que é quem está acostumado a trabalhar, que sabe como o artista gosta, que sabe o que ele precisa. Então, se a produção da banda aprovar essas mudanças, tá tudo certo. Então, aqui já vai uma dica bem importante, para inclusive evitar muita dor de cabeça com o produtor do seu artista. Nunca mude um rider sem o consentimento do produtor ou da banda. Sempre peça autorização e, de preferência, sempre por escrito. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser mudança no contrato, mas nunca faça esse tipo de mudança só conversando por telefone com a pessoa. Qualquer coisa escrita hoje vale como documento e é muito interessante você guardar isso. Dito isso, vamos aprofundar um pouquinho nas questões do rider. Normalmente a gente tem o rider de som, que vem com os equipamentos do artista, também tem o rider de luz, que seriam os equipamentos de iluminação de palco, e às vezes, normalmente sim, vem um terceiro, que é o rider de palco, que é o posicionamento de cada um. Se é uma banda, tem 5 integrantes, guitarrista, baterista, enfim, cantor, vai ter esse rider onde cada um fica. Às vezes vem um documento só com tudo isso, às vezes vem 3 separados, vai depender muito do artista e isso também não é nenhum problema pra gente. E aqui uma dúvida que eu recebi é quem deve fazer a contratação desse rider? O artista ou o produtor? Habitualmente, e eu falo assim porque não é uma regra, isso vai depender de artista para artista, mas normalmente os equipamentos de uso pessoal da banda ela traz, ela carrega. Como por exemplo, microfones próprios do cantor, os pratos do baterista, a própria guitarra, os violões, o baixo, às vezes até algumas caixas de som, dependendo do que o artista gosta de trabalhar. Alguns equipamentos são de uso pessoal e muitas às vezes a gente nem sabe dizer o que de repente eles vão querer trazer. Mas tem uma parte dos equipamentos que eles trazem e que o produtor paga o frete. E por que eles fazem isso? Porque eles já estão acostumados a tocar naquela guitarra, por exemplo. Aquela guitarra ela já está afinada como aquele artista gosta. Então, para não contratar uma guitarra de um terceiro, ter que ser da marca tal, do jeito tal, da cor tal, ter que ficar afinando violão, coisa do tipo, já tem... Aliás, gente, nem sei se afina a guitarra, tá? Não trabalho com música. Mas foi só um exemplo. O violão, vamos pegar um violão. O violão tá afinado do jeito que ele quer. Então ele não precisa ficar contratando e fazer essa afinação. Ele traz o dele, tá ok? Vai ter um teste, vai ter uma passagem de som e tá tudo certo. Então alguns equipamentos que são pessoais, eles trazem. O que normalmente fica pro organizador contratar? Toda a iluminação de palco e a estrutura, normalmente tem aquelas goleiras onde são fixadas as luzes do palco, isso tudo é do organizador. Os LEDs, os par-LEDs, os canhões de iluminação, só para lembrar. E também toda a parte de som, às vezes tem muitas caixas de som, às vezes tem telões, telas, todos os cabos, mesa de som, amplificadores.
adaptadores, enfim, tem inúmeras coisas, tudo vai depender do artista, do que ele usa, de como que é o show. Essa parte que é mais, digamos, não tão pessoal, é o organizador que faz a contratação. Agora vamos falar um pouquinho sobre mapa de palco. Como o nome já diz, mapa de palco é um mapa do palco que o artista utiliza, onde cada pessoa da banda, do espetáculo, do show vai ficar posicionado. O mapa de palco também mostra para o produtor aonde deve ficar cada instrumento, cada microfone, cada fio e por que ele existe. Porque o organizador, ele também não é obrigado a saber como que aquela banda, como que aquele grupo se organiza. De repente você coloca um microfone num lugar e aquele microfone não é ali, ele é em outro lugar. Então esse mapa ele é muito importante para alinhar o organizador com o produtor e o artista. E o mapa de palco é um documento que deve ser seguido muito à risca. Se você não tiver um palco grande o suficiente ou tiver algum detalhe no palco que não dá para fazer do jeito que o artista pede, de novo, sempre converse com a técnica do artista, com a produção do artista. Não faça troca sem falar com eles, porque pode dar bem errado. Agora a gente vai falar sobre Input List. O Input List vem dentro do rider técnico. Ele é uma lista, uma planilha, onde constam todos os equipamentos que o artista vai usar, todos os cabos, por exemplo, e também constam os elementos de entrada na mesa de som. Dessa forma, os técnicos que vão estar operando esse show, esse espetáculo, conseguem garantir uma boa equalização do som. E a apresentação vai conseguir acontecer de uma maneira bem harmônica. Então esses documentos, eles são praticamente a comunicação da produção do artista com a produção do show. Por isso que eles são tão importantes. Eu sei que todos esses nomes parecem grego para quem nunca ouviu falar em rider técnico. Quem trabalha com produção, com show, com organização de eventos, provavelmente já viu um rider técnico na sua vida, já sabe do que eu tô falando. Mas se você é novo nessa área, são dicas muito boas, são dicas que quando eu entrei ninguém me disse o que era, eu tive que ir atrás. E por mais que hoje você dá um Google e acha todas essas informações, eu acho que é mais fácil, gente, também ouvir alguém explicando. Então se você tiver mais alguma dúvida sobre rider técnico, deixa um comentário aqui que com certeza eu vou te responder. Um beijo e tchau!